Olá, boa tarde. Vamos aguardar a Fer. Fernanda, você vai entrar pelo seu Instagram Fenipsi mesmo? Ou você vai entrar pelo soninho meu? Tá, deixa eu. Oi, Fer. Oi, entrei errado. Vou entrar, Você quer sair e entrar pelo soninho meu? vai entrar de novo. Aguenta aí, beijo. Tá, te aguardo. Olha, Maria Augusta aqui, deve estar com saudade de mim e da Fer juntas, Guga. Aqui, a Fer tá pedindo para entrar. Também tô com saudade. Pronto. Fernanda, você Presença nem sabe quem tá aqui. ilustre. Olha, Hã? presença ilustre. Maria Augusta Você viu? Guimarães. Ah, que legal. E aí, Então, Bibo? pessoal, boa tarde. Estou aqui recebendo a Fernanda Meirelles hoje para a gente conversar sobre como trabalha a consultora de sono, né? A Fernanda está montando um curso bem bacana sobre consultoria de sono para profissionais. E aí hoje a gente resolveu fazer essa live para conversar sobre esse trabalho, né, Fernanda? Sobre como que uma consultora pode ajudar as famílias a dormirem melhor, os bebês, as mamães. Eu vim trazer uma. Eu tive essa ideia, sabe? Assim, montando o curso. Eu tive essa ideia porque eu acho ainda que é uma profissão nova, né? As pessoas Uhum. ainda não conhecem e, assim, o pouco que conhece já existe um certo preconceito aí, né? E como eu venho trabalhando e eu já trabalho há muito tempo, né? Como consultora materno-infantil, como consultora do sono, eu vi que o meu trabalho é uma pegada diferente, sabe? E aí eu falei, gente, é importante a gente lutar é, por essa, por esse tipo de trabalho, por esse oferecer de trabalho diferente, sabe? E trabalhar com você é uma oportunidade incrível, né? Porque você tem a mesma pegada e o mesmo pensamento que eu, a mesma filosofia, sabe? De encarar tudo como um trabalho como um processo, né? Que as técnicas podem ser usadas sim como ferramentas, como aliadas, mas não como eixo principal, né? É, a gente se afina muito no que a gente acredita aí como profissional, né? Profissional materno-infantil, né? Um profissional ligado à área parental. Então, eu queria trazer, na verdade, a proposta aqui dessa live hoje é trazer uma sugestão de uma ideia mais nova ainda sobre consultoria do sono, sabe? Novo olhar, né, Fê? Um novo olhar, exatamente, sabe? A tentativa é essa, é oferecer um novo olhar, muito embora seja uma profissão nova. Parece até engraçado, né? Como assim um novo olhar se é uma profissão nova? Mas é isso, assim, oferecer uma nova proposta de consultoria do sono, de apoio, de suporte, né? E mostrar que isso é possível, né? Que não precisa ser só carregado de técnica. Uhum. Eu vou tentar deixar o nome da live salvo aqui. Eu não sei fazer isso, já não consegui da última vez, mas eu consegui. Eu menos ainda, querido. Então, analfabete total, né? Nossa, eu sou Mas a total. gente... Vergonha absoluta. Então, estou vendo que estão chegando algumas pessoas. A gente está aqui para contar um pouco sobre como trabalha a consultora do sono, para responder perguntas para vocês que estão
querendo fazer o curso. Entrou, mas não sei se ficou como comentário fixo. É isso que eu não sei fazer, o comentário ficar fixo, entendeu? Entendi. Mas enfim, deixa então, né? Eu não consigo. Então nós vamos conversar sobre isso hoje, né? Sobre como funciona. E tem uma coisa que a Fer falou que eu já queria pontuar, né? Que de uma perspectiva que a gente trabalha, que é muito cuidadosa com não entrar na relação familiar num lugar de um discurso de especialista, né? Nós sabemos e você, onde o saber materno, o saber dessa família fica obturado pelo saber do especialista, Exatamente. Né? Esse eu acho que é um cuidado bem importante que eu tenho no meu trabalho, que a Fernanda tem e que quando eu comecei a acompanhar, a Fernanda é minha amiga há muitos anos, a gente estudou juntas na faculdade, e quando eu comecei a acompanhar o trabalho da Fer, do Soninho Meu, pelo Instagram, eu falei, eu vou convidar a Fernanda para a gente fazer um curso junto, porque senti que tínhamos essa pegada, né, de trazer instrumental para um assunto que anda meio abandonado, né, Fer? Porque a gente percebe, assim, no grupo de pós-parto, muito se fala da amamentação, de cuidados com o bebê, uma série de coisas, mas o sono fica abandonado. Então, chega lá aquela mãe com meses e meses sem dormir nada, bebê acordando de hora em hora. 1 ano e meio, a gente encontra muitas situações assim, porque o assunto do sono simplesmente não é abordado. Né? E acho que isso é... Bom, eu vou deixar você falar, senão eu fico falando a live inteira, né? Mas é maravilhoso o que você falou. Eu acho que você conseguiu, assim, pescar e colocar em palavras mesmo o que eu quero trazer, assim, tanto com o curso quanto com essa live, né? Oferecer mesmo esse novo olhar e tirar esse peso de mestria, né? E de suposto saber, né? Vamos usar aí um pouquinho, né, a nossa psicanálise aí, de suposto saber em cima dessa coisa do especialista do sono, né? Como se a família ocupasse o lugar do errante, né? E a consultora do sono viesse para salvar, fosse super-herói, né? Super-heroína para salvar essa família desse buraco de insônia aí que eles se metem e não conseguem mais dormir. E não é bem assim, porque se frustra a família, se frustra a consultora do sono que se propõe a isso, né? Então, foi o que eu falei lá no início. Eu acho que é trazer um novo olhar sobre essa profissão que é tão nova, por incrível que pareça. É a gente tentar revirar aí um pouquinho as ideias e repensar sobre essa proposta de consultoria do sono, né? Então, assim, na verdade, eu acredito que basicamente, a grande maioria, né, das consultoras e dos consultores em geral do sono trabalhem muito, muito parecido num processo em que você marca uma entrevista, né, um primeiro contato, faz um primeiro contato. Depois desse primeiro contato, você faz uma entrevista detalhada, com um questionário detalhado. Só que, assim, a partir desse primeiro contato, já é importante a gente alertar para essa entrevista que a gente faz com a família, né? Para conhecer bem essa família. Normalmente, o comportamento, muitas vezes, que eu observo, é que os pais já trazem logo os erros, né? E os erros que eles consideram terem feito, terem cometido ao longo da história do bebê para poder chegar na questão do sono, né? E, na verdade, não se trata só disso, né? O contato e a consultoria é muito maior que isso, porque a gente vai atrás não só da questão do sono do bebê, né? Porque muitas vezes é desse jeito que as pessoas acham que é o problema, que o problema precisa ser solucionado, né? Mas a gente precisa saber muito bem, assim, qual é o olhar, qual é a importância, qual é o lugar que o sono ocupa nessa família antes desse bebê vir, né? Depois desse bebê vir. Eu, por exemplo, eu posso dar um exemplo que eu era super dorminhoca.
sempre gostei de dormir pra caramba, assim. E eu pensava que na gestação eu ia dormir a beça. Nossa, que eu ia ser super sonolenta, que eu não ia querer levantar. Eu falei, gente, imagina eu grávida dormindo, se eu já sou super, super preguiçosa, imagina eu grávida dormindo. Eu sempre ficava com esse imaginário aí. E na verdade eu descobri que não. Eu tive insônia grande parte da minha gestação, super ansiosa, sem conseguir dormir. E a mesma coisa eu falava, meu Deus do céu, como vai ser quando meu filho nascer e eu vou, ele vai ser super dorminhoco porque ele vai puxar para mim, né? Então, quer dizer, a gente carrega umas referências de uns significantes assim de sono, né, que a gente acha que vão se repetir. Então é importante a gente entender esses significantes de sono antes, depois, né? Porque assim, a gente vê também muitas mães que têm insônia, as mães mesmo que já têm insônia, já sofriam de insônia antes com bebês, né? Não quer dizer que a mãe que tem insônia vai ter um bebê que tem insônia, não é isso. Mas faz parte do conteúdo agregável à história familiar referente ao sono dessa família, né? Então é uma coisa que a gente precisa ampliar esse olhar e não só pegar o problema de sono da criança e fazer disso algo estritamente solucionável, né? Porque às vezes Tem que olhar o contexto. tem que olhar o contexto, não tem como, né? Porque senão você não fica com ferramenta também para trabalhar o processo todo de acompanhamento, né? Porque às vezes a mãe quer uma consultoria do sono, mas às vezes ela não tem, às vezes, tempo de colocar em prática algumas questões, né? Sobre o sono. Ela não consegue, não tem tempo, tá super atarefada, enfim, tá sobrecarregada, né? E aí ela não consegue botar as ferramentas necessárias e realizáveis. Então isso a gente precisa levar em conta também, né? Para poder incluir no processo de acompanhamento dessa mãe, né? E nesse caso, Fernanda, quando de repente você teria umas dicas para aquela família conduzir melhor a rotina do sono do bebê, né? Mas a família, a mãe fala que não consegue, vai ter plano A, plano B, como que funciona isso? Vai, tem que ter, né? Tem que ter. Entendi. A gente, por exemplo, às vezes tem família que você vê... Porque assim, às vezes a mãe vem me procurar para consultoria do sono, né? E você vê que a questão do bebê não é só, nem só a questão dele, nem só da mãe, é a questão da dupla ali que tá se adaptando e tá atrapalhada, a mãe tá sem apoio, né? Tá cuidando de uma casa inteira sozinha, né? O bebê não dorme, ela não dorme, e aí não dorme de manhã, de tarde e de noite também não dorme, de madrugada também acorda. Então teve vezes que eu sugeri uma nova rotina, mas baseado em alguém que viesse para ajudar, né? Foi assim, maridos me procuram e eu falo, ó, me procurou, eu falo, olha, na verdade, eu sou mulher, ela não precisa de um plano de sono, ela precisa de apoio, né? Ela precisa de alguém que ajude ela, senão ela não vai conseguir realizar nada, né? Então a gente precisa entender isso, assim, esses lugares, né? Sua mãe participa dessas primeiras entrevistas? Seu pai? Não, é a família. É a família como um todo e mais familiares. Se quem for participar da dinâmica, eu não sei quem foi que perguntou. Ah, foi a Gugu. A Maria Augusta. Então, na verdade, é a família como um todo. É pai, mãe, quem tiver envolvido com Muitas o vezes a bebê. avó, né? Exatamente. Porque às vezes o próprio bebê tem uma rotina, né? De ficar, sei lá, segunda, quarta e sexta com os pais, terça e quinta com os avós, né? Na casa dos avós. Então, chama a avó para participar também. Então, é importante ter isso, assim, né? Ter essa participação geral. E assim, e depois dessa entrevista detalhada, né? Toda bem certinha, você anota tudo, toma nota de tudo, e aí depois você vai fazer o estudo do caso. Essa é a parte, na verdade, mais trabalhosa, né? Aí você vai encaixar as peças do quebra-cabeça. Às vezes faltam algumas perguntas, você retoma, volta a perguntar para os pais, né, para a família.
E assim vai. E aí depois você elabora um plano de educação ou de reeducação do sono, né, para o bebê e envia para a mãe. Você pode enviar marcando um atendimento, né? E aí eu tô falando tudo da forma online agora, que é mais ou menos como a gente está fazendo ultimamente, né? Então a gente senta, conversa, eu explico ponto a ponto, falo como que é, ou às vezes só envio, ela lê e me retorna com as dúvidas. E aí é que vem a parte mais interessante da história, que é quando as coisas começam a ser colocadas em prática, né? E algumas coisas funcionam, algumas coisas não funcionam, né? E a gente vai reajustando aquele plano de atendimento que foi montado, né? E o acompanhamento é dia a dia. Eu acredito até as coisas engrenarem e funcionarem, né? Porque assim, não existe mágica. Eu não prometo, como consultora, eu não prometo para ninguém, faço seu bebê dormir em 3 dias, em uma semana, em 10 dias. Traga o seu amor de volta. Não é não? Mas a gente vê nesse nível. Traga o seu amor de volta, faça seu bebê dormir em 3 dias, tá? Eu assim, né? Eu encaro muito a técnica como uma ferramenta. Eu não sou avessa à técnica, né? As técnicas, porque não é só uma, né? São várias. O próprio planejamento de uma rotina diária é uma técnica, né? A própria preparação do ambiente de sono, do ritual de sono noturno é uma técnica, né? Existem outras técnicas, mas eu não faço uso só da técnica. Técnica, para mim, é uma ferramenta. E a minha ideia do curso é formar profissionais que encarem a técnica como uma ferramenta, porque existem N ferramentas como apoio, empatia, acolhimento dessa família, entender esse momento, assim, entender que muitas vezes a gente não vai acolher só um problema de sono, porque nunca é só um problema de sono, sabe? Já recebi algumas famílias assim, por favor, me atende para ontem porque eu estou me separando, ou seja, já é um caso, vira um caso de separação mesmo conjugal, né? Porque ocorre uma fragilidade muito grande entre um casal que está em privação de sono, né? Então, existe um desequilíbrio aí. Então, quando você recebe um pedido de ajuda para o sono, você pode ter certeza que nunca vem sozinho, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento aí para poder entender que as coisas sempre estão juntas e interligadas. Então, se a gente não tem um preparo maior e tem só as técnicas, a gente não dá conta da técnica funcionar. Não funciona a Porque técnica. o sujeito precisa ser ouvido, né? Tem história. Tem história. E é Exatamente. bem interessante, né? Eu não trabalho com consultoria de sono, né? Eu só ouço essa questão do sono no grupo de pós-parto, por exemplo, e sempre vejo como a gente começa a ouvir, tem outras questões, sempre tem outras Sim. questões, né? Como, não gosto de acordar de madrugada, mas não consigo ficar segura se meu bebê vai ficar vivo mesmo, preciso ver, o bebê tá dormindo, mas eu vou lá ver do mesmo jeito. Também é a única hora que eu consigo estar só eu e ele, né? Então, que perde por um lado, ganha por outro. Sempre ouço questões de outra ordem, né? Sono, né? Tem sempre uma outra coisa envolvida. E aí é o que eu falo. Nesse sentido, quando você entra só com a técnica, a coisa não funciona, né? Então, eu gosto sempre de acolher num processo, né? Claro que você não precisa ser psicólogo, né? Você só precisa ter uma escuta, porque isso é importante, né? Ter escuta. Saber escutar, assim, essas mães. Por exemplo, o que eu venho escutando muito nessa quarentena, nas consultorias que eu venho fazendo, e interessante que me apareceram muito mais bebês, assim, depois de 2 anos, bebês maiores de 2 anos, né? Essa fase dos 2, 3 anos, eu acho que tá sofrendo muito nessa quarentena, essas crianças, né? Porque elas têm uma compreensão do bichinho, né? Que tem que ter cuidado e tal, e ao mesmo tempo tem uma energia e que não pode ser gasta
né, a energia da autonomia e física e motora que não pode ser gasta muitas vezes dentro de um apartamento pequeno, né? Então eu vejo que eles sofrem bastante com isso. E eu vejo essas mães, essas famílias em geral, principalmente as mães, vindo muito sobrecarregadas nessa quarentena, né? De dar conta de uma rotina, de dar conta de um home office, muito preocupadas com o uso de tela. Então, assim, a minha consultoria agora, ela deu uma transformada legal, assim, sabe, nessa fase. Ela tá muito mais, ela tá muito mais devagar, assim, sabe, no acompanhamento, nos resultados. E é isso, assim, sabe? A gente precisa também, como profissional, entender que você passa um plano de sono, né, um plano de atendimento de sono para a família, e aí o que acontece? O bebê pega uma virose, né? O bebê, desculpa, o dente começa a nascer, o nariz entope, começa a tossir, fica gripado, enfim, tudo isso influencia na noite, né? E na aplicação do plano de sono. Então, isso adia muitas vezes. E aí? Você vai esperar, como consultor do sono, essa dinâmica, essa situação? Ou você vai falar só lamento, desculpe, o meu trabalho eu já fiz? Né? E se é o lugar, assim, de questionamento que eu me faço, né, com relação a outros profissionais que podem vir por aí, né? Então, é importante a gente entender isso, assim, né? Eu já peguei casos de famílias, por exemplo, que ficaram esperando, né? E eu acompanhando por 1 mês e meio, porque a bebê pegou uma virose, ficou com diarreia, vômito, aí se recuperou, aí daqui a pouco teve de novo. Então, e eu fiquei ali acompanhando junto, né? Sugerindo o que a gente podia fazer, pelo menos por hora, para poder dar conta, né, daquela situação ali. A bebê continuou com os despertares noturnos e só depois que ela melhorou completamente é que a gente voltou a atuar. Então, isso tudo tem que levar em conta, porque isso também faz parte do processo, né, dos resultados que acontecem na família, né? A gente não pode estar fora disso. Então, eu tinha esse sonho, né? Esse desejo de montar esse curso há algum tempo. E primeiro eu achava muito pretensioso, né? Mas depois eu fui avaliando assim, o meu tempo de estrada. Eu falei, gente, não é possível, né? Já tem um tempo de estrada longo aí, a gente precisa só desenvolver montar, né, tudo para poder passar. Porque o conhecimento existe, o conhecimento prático existe e o conhecimento teórico também, né? Então, e aí você só deu esse empurrãozinho aí pra gente pensar nesse curso bacana e interessante que tá por vir aí, né? Você sabe que eu fui muito inspirada pela Vera, que foi minha professora, sabe, né? A Vera Iaconelli, que foi minha professora, e um dia a gente estava conversando e ela falou: a gente está sobrecarregado e a gente precisa formar outros profissionais, né? A gente precisa formar, principalmente porque tem uma série de discursos que envolvem esse atendimento a. Hoje em dia, todo mundo quer trabalhar com o universo materno-infantil, né? Todo mundo tem o que dizer, né? Cada mãe que se torna mãe descobre um caminho, ela supõe que aquele caminho é bom para todo mundo, e aí se propõe a ter um Instagram falando, e aí tá todo mundo falando sobre isso, e as mães cada vez mais confusas, né? Sim. Com uma avalanche de conhecimento, de informações, conhecimento, entre aspas, né? E aí que a gente precisa, de repente, entrar nesse campo com responsabilidade, né? De formar profissionais que possam ouvir isso, que não coloquem a técnica antes de um sujeito, né? Antes de uma história, antes de, né? Porque daí a gente vem com esses manual para amamentar, para sono, para educar, uma série de manuais que produzem nas famílias, nas mulheres, nas mães, muitas vezes algo do tipo: ou eu tenho algum problema,
ou meu bebê tem algum problema, né? Porque não tá dando certo. E isso é um efeito que pode ser muito nefasto, né? Se uma mãe supõe que ela não consegue dar conta, que ela tem algum problema, eu não nasci para isso, não sei ser mãe, não consegue se autorizar do seu próprio saber, ou se ela não enxerga isso no seu próprio filho, né? Meu filho deve ter algum problema, então. E daí começa uma saga de investigar qual é o problema da criança e, infelizmente, encontra um monte de profissional, sim, para patologizar a infância, né? Quando a gente podia estar tendo um outro olhar, né? Por isso eu Sim. acho bem importante, fiquei muito feliz ver que você tenha aceitado esse convite de montar o curso, porque a gente precisa mesmo formar profissionais que consigam ter esse olhar, né, dialético, de olhar contexto, de olhar o sujeito, de escutar histórias, para propor, né, ferramentas para cada pessoa, né? E cada É, sujeito vai fazer uma relação com a rotina do sono, cada um vai fazer a sua higiene do sono, como que vai ser na minha casa essa coisa do começar a diminuir, né? é, É é. possível para mim? Exatamente isso. É a gente entender a individualidade, né? Individualizar cada família, assim, e, e entender, assim, é interessante que essa questão que você falou, né? Dessas técnicas e desses manuais, né? Que existem, formando profissionais de amamentação, até profissionais de sono mesmo, né? Eu fico me questionando, assim, que isso, na verdade, gera mais culpa, né, na mãe, muitas vezes, porque a mãe não tem... ela olha, avalia aquilo e pensa assim, eu não tenho condição de fazer isso agora, tô com algum problema, alguma coisa assim, né, então vou, vou desistir disso aí, né. Então, eu acho que existe esse perigo e a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que é plenamente possível a gente transformar esse olhar com relação ao sono e ao profissional do sono, sabe? Ao que o profissional do sono pode oferecer para a família. É uma qualidade, uma compreensão muito maior, assim. E não é só conserto de problemas, né? Conserto de coisas que estão erradas com relação ao sono. É trazer ferramentas, é educar, é trazer informação. Porque eu vou te falar, eu sabia na minha própria pele o quanto não dormir me fazia mal. Mas eu não sabia, antes de estudar, o quanto me fazia mal, né? Assim, então é muito diz respeito a muitas coisas, é muito importante a gente ter essa informação. Então eu acho que é do trabalho do profissional também, do consultor do sono, oferecer essa proposta de cuidado com o sono também, com a família, não só resolver Uhum. problema, né? Então, a gente Uhum. pode, por exemplo, ajudar um casal grávido, pode ajudar uma família. Eu não atendo só bebês, né? Eu atendo, por exemplo, crianças, adolescentes, já atendi adultos, atendo mães, gestantes. Esse curso também vai englobar isso, né? Porque a gente vai entender o sono nessas outras fases também, né? Até para a gente entender internamente como desenvolver o nosso sono, sabe? Então, a minha Uhum. ideia mesmo é transformar. Assim, existe um nome que se carrega como consultor do sono, né? Que ele vai oferecer uma consultoria, mas eu acho que o trabalho é muito maior, né? É um trabalho muito mais amplo aí, né? De cuidado e de acolhimento desse processo de cada família. Olha, o Si também entrou, gente. O pessoal da velha guarda entrando. Eu sim? Ai, que O legal. Si, amor, maravilhoso. Entendeu? Então a minha ideia A é turma de essa, 96 na Federal tá aqui. não é? A Fer Psicofederal falou em também. estudo. Tem uma pergunta aqui. A Fer falou em estudo. Quais são suas referências teóricas? Existe uma literatura psicanalítica específica ou você se utiliza de outros autores na área? Então, existe uma. Na verdade, sim, Gugu, existe
uma galera muito grande de neurologia aí, né? De médicos, neurologistas, psiquiatras e psicólogos estudiosos do sono. A psicanálise, obviamente, eu sempre me baseio na literatura psicanalítica, não tem como, né? O lugar do sono, oi, Cizinha. Eu sempre me baseio nisso, né? O meu olhar para essa família sempre é esse, né? Claro que a gente não faz nenhuma intervenção, né? Porque a gente não é terapeuta ali, nem psicólogo, nem psicanalista, mas a gente tem uma escuta diferenciada. A gente que eu falo, eu, né? Eu tenho uma escuta diferenciada. Eu mesma, né, Fer? Eu mesma, Erin. Eu, no caso, tenho uma escuta, né? Né, da psicanálise mesmo, não tem como. Porque eu também, é muito interessante, assim, quando eu trabalho com adulto, com relação ao sono, eu escuto também muitos sonhos, né? Que é muito bacana também. Eu sempre amei, né? Essa questão do sono e dos sonhos, para mim, sempre foi muito interessante lá de trás, assim, sempre me foi uma questão, assim, eu sempre quis estudar. Tanto é que os volumes que eu mais gosto do Freud são os dos sonhos mesmo. Então, é, é, existem, respondendo a sua pergunta, Gugu, existem autores mais ligados à questão da medicina, né, mais da neurologia e tal, da psiquiatria, mas existe um olhar psicanalítico aí em cima também, não tem como. E assim, existem autores também referentes à maternidade, né? Ligados à psicanálise, né? Que eu gosto muito também e que também faz referência ao desenvolvimento do bebê, né? À questão da ansiedade de separação, da relação mãe e bebê. Então isso tudo contribui para a gente poder para eu ter uma compreensão melhor sobre o sono do bebê. Fala a gente mesmo, eu, meu id, meu super. Todo mundo, essa galera toda que tá aqui dentro. Muitas Fernandas, né? Não é? São mesmo. Ainda mais nessa área perinatal, é um monte de gente. Uma galera, né? Mas é isso, assim, a minha ideia com o curso é trazer realmente essa proposta diferente. O curso ele vai ter uma vertente teórica muito forte, com uma pegada sobre medicina do sono, sobre falar sobre a parte neurológica mesmo, desenvolvimento emocional, físico do bebê, referente ao sono, né? A gente vai falar sobre o trabalho todo e mais específico e mais detalhado com relação ao que faz a consultoria do sono, qual é o lugar da consultora do sono, quais são os limites, quais são as competências, a parte de empreendedorismo, né? A gente vai ensinar a parte de empreendedorismo digital, principalmente, né? Ensinar a aluna aplicar, montar seu Instagram bonitinho, fazer os seus posts legais, Divulgar o meu né? trabalho. Divulgar o seu trabalho de uma forma bem legal. A gente tem uma profissional legal sobre isso. Vai trazer uma parte forte também relacionada à parte técnica, né? E a parte prática que a gente vai falar, vai fazer estágio e supervisão, e aí vai ter um trabalhinho teórico no final, como se fosse uma mini monografia para fazer uma apresentação para todo mundo, né, da turma. E, então tem a parte teórica, tem a parte prática, e a parte prática não é solta, largada, abandonada, vocês recebem uma supervisão acompanhada, né, em grupo ou individualizada, depende do interesse de cada um, né. Então, Inclusive, as pessoas têm me perguntado muito no WhatsApp, Fer, sobre como é que elas vão conseguir essas famílias. Eu falei, bom, acho que basta divulgar um trabalho voluntário. E eu falei, a gente provavelmente vai usar a nossa rede, o paninho meio de florescer, para oferecer a consultoria, né? Sim, existem duas poder... possibilidades. Existem duas possibilidades para a gente poder pesquisar. A gente, né, com os contatos, a gente vai soltar nos grupos de WhatsApp. Certamente tem várias famílias aí precisando, né, de consultoria.
E elas também, como alunos, podem ir atrás também. Não é só... A gente vai indicar as famílias, né? Claro, a gente vai ter um grupo de WhatsApp para a turma do curso. E aí, nesse grupo, a gente vai soltar, assim, família com bebê de 8 meses, precisando de ajuda no sono. Alguém tem interesse de atender, de acompanhar? E aí, quem tiver interesse, quem tiver precisando, vai pegar. Então, é desse jeito que a gente faz. Esse com certeza tem, tá, gente? Isso aí não é difícil. Eu Diga. tenho aqui um monte de perguntas, né? Pode fazer. Eu mesma, a gente, A gente tem uma pergunta. a gente tem um monte de perguntas. Você acha que durante a gravidez é interessante que a mãe já comece a ler sobre o sono do bebê para pensar a rotina desde o começo? Né? Eu Acho. tenho, como mãe, a experiência de ter lido, né, e me ajudado nas primeiras filhas, e também tenho uma experiência avessa, que foi só ouvir outros discursos e deixar o sono de lado e me ferrar, assim, sabe? Que foi com os meus últimos filhos, assim, né, que eu tive uma dificuldade maior para ensinar. E eu tenho essa impressão de que seria legal, já desde gestante, começar a estudar, né? Porque a gente supõe que basta sentir sono e dormir, né? E o bebezinho não sabe dormir, né? Eu não sei se as pessoas têm a notícia disso, que o bebê não sabe dormir, que a gente vai precisar ajudá-lo, né? A, na hora que ele começa a demonstrar os sinaizinhos de sono dele, a gente vai ter que ir lá dar uma ajudinha para ele aprender a embarcar no sono, né? Então, eu acho super útil, acho super importante, assim, e acho um assunto às vezes meio esquecido, sabe? Porque se aprende sobre amamentação, se aprende sobre parto, né? Até sobre a própria gestação, mas pouco querem aprender ou até por uma questão de, de falta de conhecimento mesmo, de divulgação, enfim, pouco se sabe sobre o sono, né? E até porque, daí eu acho que entra por dois viés assim, muito interessantes, sabe? Que um é o viés vai ser assim mesmo, né? O bebê não dorme mesmo, né? O bebê Uhum. não nasce sabendo dormir e ok, beleza, então é tudo normal eu ficar acordada absolutamente a noite inteira e para sempre, né? Até o bebê aprender a dormir por conta própria, né? Então Uhum. isso é normal. Ou então aquela questão de achar que o bebê já nasce sabendo, né? Que sim, ele já nasce sabendo. Na verdade, o que eu posso dizer é assim, o bebê ele tem uma fisiologia, né, ali já Uhum. engatada para a questão do dormir, preparada para o dormir, mas ele não sabe, não. Ele tem que aprender a dormir em vários aspectos, ele precisa aprender a dormir, sim, né? Então, eu acho super válido, assim, desde o início, sabe, você começar com você não, obviamente não tem como você fazer uma rotina rígida, e a rotina, independente da fase, não deve ser rígida mesmo, né? Mas, assim, desde o início você pode começar assim, ter um acompanhamento, ensinar o seu bebê a dormir, ir lá, saber que ele precisa ser ninado muitas vezes, né? Balançar o carrinho, que ele tem o ciclo de sono assim, assado, que ele pode despertar e como que eu vou intervir. Enfim, é um conhecimento que a gente pode ter sim durante a gestação e não tem nada de errado, é mais um conhecimento, né? Uhum. Não, e você fala isso, que é um assunto que eu realmente, nem no curso Florescer tem, no curso de gestantes não tem uma parte para o sono. Vai passar a ter, né? A Maria Augusta está perguntando, e quando a mãe não sabe dormir? Pelo menos que o bebê possa aprender, né? Não, mas olha só, Guga, preste atenção. A grande maioria dos adultos não sabe dormir, entendeu? Esse que é o problema. E aí, sim, essa Guga, ela veio para bagunçar, né? E aí, o que que É. acontece? A verdade é que a gente tem dificuldade para ensinar mesmo, né? E outra coisa, ainda que a gente saiba dormir super bem, né?
é, é, o nosso sono de adulto é muito diferente. As nossas necessidades de sono são muito diferentes da necessidade de sono de um bebê. Então, daí já gera um conflito. Então, o que eu costumo falar, a gente consegue ensinar o bebê a falar, né? A comer, a gente ensina a andar, mas a dormir o buraco é mais embaixo, né? Exatamente, Hugo. O buraco é bem mais embaixo aí, porque existe essa diferença aí, e aí, meu filho, para ensinar é realmente muito difícil. Por isso que é bom esse conhecimento, muitas vezes, né? Para a gente Uhum. refletir sobre os nossos, sobre a forma do nosso dormir, né? E sobre a forma de Uhum. dormir do nosso filho, né? Eu descobri várias coisas do meu sono. É incrível, assim. Eu tô cada vez mais, assim, né? Quando a gente mergulha cada vez mais nos estudos, assim, eu comprei um livro sobre medicina do sono mesmo. Agora eu tô lendo. Eu fico maravilhada, assim, sabe? Como a forma como a gente dorme enfim, é muito interessante. Você já consegue identificar as fases que você despertou, né? Por que que Uhum. você despertou naquela fase? Enfim, é muito bacana, é muito interessante isso, assim. E é isso, a gente primeiro precisa conhecer sobre o nosso sono para depois ensinar alguém a dormir. Senão, realmente, se a Uhum. gente tem problema de sono, já é difícil ensinar sabendo, imagina sem saber. Uhum. Já atrapalha tudo. Mas se a gente vai percebendo, né, se a mãe não dorme bem, que pelo menos seja pelas suas próprias razões e que esse bebê possa dormir, né? Ela possa Exatamente. identificar, né, os sinaizinhos de sono do bebê. Ah, o que que eu posso fazer quando ele desperta no meio da soneca só com 20 minutos, né? É, E ele precisaria de um sono reparador um pouquinho maior, como fazer para o bebê voltar a dormir, né? é isso aí. Porque ela pode dividir as coisas, né? Bom, vou ensinar meu bebezinho, vou ajudar. Não é um ensinar no sentido, né, de que não vem alguma prontidão do bebê, né? Eu falei, depois fiquei Exatamente. pensando, né? Existe uma, existe algo do bebê e existe algo do ambiente, né? Para facilitar o soninho do bebê, né? Exatamente. Disse tudo. Tem uma bebê que eu conheço que é maravilhosa, assim, que ela é filha da Fernanda. Eu não nem sei se ela ainda tá aí na live, ela entrou. A Aline. Ela é maravilhosa, assim, e ela tem esse saber aí que você falou, sabe? Que é algo que é do bebê mesmo, assim, sabe? Que a gente percebe. Todos os bebês têm, mas tem bebês que têm isso de uma forma mais reconhecível, né? Que a gente consegue reconhecer mais fácil, né? Então, isso Tem torna as bebê que coisas. briga mais, né? Que briga mais com Exatamente. o sono. Exatamente. Então, tem bebês que têm uma questão de separação da mãe, né? Então, tem uma dificuldade maior para dormir, né? Se a gente não puder também entender isso muitas vezes, e isso não acontece só no momento da ansiedade de separação, por exemplo. Isso acontece em várias fases, né? Até os 6, 7 anos, a criança pode, de repente, não aparecer algum medo súbito aí e ter dificuldade para dormir. Né? Eu atendo famílias aí com crianças com 10, 11 anos que estão com dificuldade de dormir exatamente por referências a medos, né? Então, quer dizer, a gente precisa entender isso, assim, de alguma forma, essas diferenças até nas relações, né, dos pais com os bebês ali, com referência ao sono, com o tema sono, para entender que existe realmente isso que você falou, um ensinar, né, mas também um ensinar muito referente à especificidade daquele meu filho, porque eu acho que você, melhor do que ninguém, né, com 4, pode me dizer que são todos diferentes, né, minha querida? Você teve alguém que foi igual, que dormiu igual, assim, que teve um. Não, né? Não, não. É, Nenhum dos quatro. Completamente diferente. completamente E, diferente. e, nisso, e nisso eu acho bem legal de falar, porque quando vem essas regrinhas, né? Ah, faz assim com o teu bebê que vai dar certo, né? Ah, tem que fazer cama compartilhada, por exemplo. Eu adoro falar já logo de polêmica, né? Tem que fazer cama compartilhada ou não pode Não fazer cama pode. É, compartilhada, né? Tipo, e psicólogo adora fazer isso, né? é. Ou não pode, e vem uma galera de que olha que isso vai levar aquilo outro, larará, né? E também vem aí uma nova toada de psicólogos que se você não fizer cama compartilhada,
que abandona que essa criança vai sentir. E assim, isso não olha para a dupla, né? É. Eu sempre gosto de botar assim, a Valentina, por exemplo, minha segunda filha, ela. Ai de mim se eu tentasse ninar ela no colo, entendeu? A Valentina eu tinha que colocar ela lá no bercinho e ela fazia assim, ó, e dormia. Agora, Nem se eu encostava. saísse de casa e não tivesse esse lugar bem confortável e espaçoso para ela, tentasse fazer dormir num bebê conforto ou mesmo no meu colo, ela não dormia, porque ela gostava de se soltar e dormir. Aí, como que fica, de repente, com essa coisa de que tem que dormir no sling, ou tem que dormir na cama compartilhada, ou tem que não sei o quê, que não olha para o sujeitinho, né? É. É um sujeitinho que já vem com alguma coisinha Bem. dele, né? A gente vai sacando, cada bebê que nasce, a gente vai sacando que vem, sabe-se lá da onde, né? É. Essa é a grande Com algo pergunta, né? sabe-se lá da onde isso não dá para escolha de sujeito, né? A É. coisa que vem o bebê e, e conta dele, né? É. Que não é necessariamente um espelho ou um reflexo mesmo do que a mãe está fazendo, que então faça isso que leva aquilo, né? Exatamente. Acho bem Exatamente. importante falar isso. Esses Exatamente. dias até entrei num grupo, alguém colocou essa questão de não pode fazer cama compartilhada, faz mal. Eu falei, o que eu acho que não pode é profissional. Decidir que pode ou não pode, né? O que pode fazer muito sentido para uma dupla, como pode não fazer muito sentido para outra, e pode ser a mesma mãe com filhos diferentes. Exatamente. Exatamente. Vai ajudar ou atrapalhar, porque eu acho que a cama compartilhada pode atrapalhar o sono de muitos bebês, Sim, inclusive. Assim como sim. pode ajudar de outros, né? Sei lá. Então, por isso que eu acho que é importante a gente entender essas coisas, até o conceito, por exemplo, da cama compartilhada para aqueles pais, entendeu? Uhum. Porque assim, né, eu já vi gente ditando regra no sentido assim, mas ele tem um quartinho só para ele, por que você faz cama compartilhada? Por que ele dorme? Por que ele não dorme no quarto dele? Né, gente que eu digo Uhum. profissional, né, Sim, sim. questionando isso, assim. Aí você fala, pô, Uhum. não, mas tem um quartinho tão lindo lá pra ele, todo montado, gastou uma grana pelo quartinho e tal, por que ele dorme com você? Vamos perguntar, por que ele dorme com você? Esquece o quartinho lindo e maravilhoso, não foi dinheiro seu investido ali, né? Então, vamos perguntar, por que ele dorme com você? É porque você quer? É porque é o que dá pra hoje? Você quer tirar o seu bebê Uhum. agora do seu quarto, do seu lado, né, e levar para o quarto dele? Quero muito, Fernanda. Beleza, então vou te ajudar Uhum. nisso. Não, Claro. Fernanda, por enquanto não. Por enquanto eu quero fazer as mudanças, assim, com relação ao soninho dele, mas com ele no meu quarto. Beleza também. É possível também, Uhum. né? Então, Possível, né? Uhum. é esse tipo de galera que eu quero junto com você, que eu tenho certeza que você quer isso também. Colocar nesse mercado, entendeu? De profissionais assim que não sejam mestres, que não se achem acima de qualquer suspeita e acima de qualquer saber, né? Que sejam especialistas em amor, não especialistas em nada de conhecimento, porque e teorias, porque as teorias e esses conhecimentos teóricos vão por terra quando você se debara com a prática, sabe? Quando você dá de cara com a prática. Então, escreveu? Parabéns pelo fantástico trabalho, Fer e a Andréia, pela iniciativa dessa parceria, que com certeza vai ser maravilhosa e muito necessária. Bonitona. Obrigada, Maria Augusta, que legal, ela acompanhou o debate todo. Que Muito delícia, fofa. né? Se a gente não conseguiu um encontro até hoje, nós três Tá presencialmente aí, estamos ó. aqui. Via live, Perfeito. as três juntas. As três juntas, muito legal. E é isso, assim, formar pessoas mais empáticas, né? Poder atender essas famílias de um lugar ou outro que não de especialista. Exatamente. A ideia é essa, Gugu. E é interessante, porque eu sempre falo, nem com a psicanálise, né? Eu falo, a psicanálise fica mais ou menos aqui assim, né? Quando eu estou atendendo alguém, né? Ela fica aqui, né? Não me bota entre, não fica entre eu e nenhum sujeito que eu né, vá ouvir. Aí, de repente, aqui pode me dar uma ideia, posso, né? Isso.
e Exatamente. pode me ajudar a ler uma situação, né? Exatamente. Tá na escuta, né? Mas não pode obturar, né? A gente não pode chegar com esses saberes. E o que me incomoda muito, Fernanda, é de repente esses discursos rígidos, né? Que estão fazendo muitas mães sofrerem, porque você precisa fazer de tal forma, tem que fazer cama compartilhada, tem, porque senão o teu filho fica desamparado. Então, não é aquele bebê dormindo com 3 meses no quarto dele numa boa, É, né? E de repente uma mãe que vai lá se culpando, que, nossa, será que eu estou deixando meu bebê desamparadíssimo, socorro? Não faz um efeito muito legal nessa relação, né? sim. E, e o contrário também, né? De repente, você está causando uma dependência. Quando a mãe precisa de um tempo maior, ou para ela é muito confortável para levar a amamentação por mais tempo, ela deixar o bebê do ladinho dela, né? Eu acho É. que cada uma vem dizer de como que é, né? O uso do sling, a amamentação, o sono, o caminho, o berço, a banheira, O né? balde, Tudo isso né? vai Eu entrar. vejo, eu vejo, por exemplo, muitos pais assim que fazem uso do balde super, né, de boa e tal, e tem pais que não gostam do balde. Então aí às vezes você coloca, por exemplo, um balde, uma xantala como algo fundamental dentro do ritual de sono noturno, quando na verdade não é, né? Eu Uhum. ensino essas ferramentas aos pais, mas, cara, se eles não puderem usar e não quiserem usar, também existem outras formas. Não precisa ser a xantala com todas as técnicas, né? Nem o balde necessariamente, pode ser a banheira, pode ser um chuveiro, isso aí é para a gente entender a variância que existe né, dentro da. Até o balde mesmo, não é o balde ou furô Ferrari que existe aí de É algo banho. aqui, né? É o efeito que o balde faz aqui, né? Exatamente. Entendeu? O efeito que o banho, que o olhinho vai fazer aqui, né? Eu sempre gosto de falar que quando eu entrava no quarto dos meus filhos, acreditando que aquilo que eu ia fazer ia funcionar, Isso. tem outro efeito, né? Agora, entra achando que não vai funcionar, pode, Você disse né? tudo, Que a é gente bem conversava isso. disso na outra live, né? É. Que tem algo que é aqui e a gente transmite na respiração, transmite em cada tom de palavra que a gente dirige ao bebê. A conversa de vocês me lembra doutor dizendo que o nosso trabalho como psicanalista é resgatar o saber dos pais e retirar o julgamento. Exatamente, Maria Augusta, A exatamente. Eu Maria acho que é Augusta isso que dando tem uma que ser. ideia boa aí, hein? Vou incluir a doutor. Aham, Nossa, bem legal. obrigada. Obrigada, Gugu. Vou colocar doutor no curso. Muito Vou bem. enfiar ela no curso, porque é isso aí. É importante isso. Isso. A gente ter Eu uso esse. muito o doutor para pensar o grupo de pós-parto, bem nessa perspectiva mesmo, bem nessa perspectiva de que o saber insabido está lá, está do lado dos pais, né? A gente vai entrar nessa relação para sustentar isso, né? No laço social a gente vai sustentando esse saber, né? Assim, é tão bom assim você ter esse contato diversificado, né? Das famílias, das formas de criar, né? Porque eu acho que você vai crescendo também como profissional, né? Você vai entendendo que a maior ferramenta é a tua escuta mesmo como profissional, não tem outra ferramenta mais importante no mundo, né? Porque a gente se agarra a essas ferramentas de técnica, de fazer chorar, de não fazer chorar, de sei lá do que, e a gente se agarra a essas técnicas todas quando na verdade a gente só precisa saber escutar muitas vezes e entender, né, o que esses pais estão pedindo, o que esse bebê está pedindo, se mantendo acordado durante a noite, querendo se manter acordado durante a noite, né? Isso diz Uhum. muito, assim. Então, a proposta do curso é ensinar a fazer escutar. Vamos aprender a escutar, né? Aumentar os nossos Fê, eu ouvidos. acho que a gente pode caminhar para o final, né? Tá. A gente deve ter aqui uns, não sei, 4, 5 minutos, mas é Quatro só para que a minutos. gente não faça aquela despedida igual foi a última. Vai cair, porque o Instagram derruba a gente. É verdade. Coisa Então, se feia, você mas quiser usar esses acontece. últimos minutinhos para contar da proposta,
O Tá, curso vai começar dia 5, não, dia dia 11. 11. Dia 11 de Dia 11. setembro, cai numa sexta-feira, às 20 horas, a gente começa o curso de formação de profissionais consultores do sono, tá? O curso tem duração teórica de setembro a novembro, final de novembro, e depois a gente entra com um mês da parte prática de estágio, supervisão, e aí a confecção da sua monografia, da sua apresentação, não precisa ser necessariamente uma monografia, né? É um curso super completo, que ele está entrando, como eu falei, com a proposta de trazer conhecimento sobre o trabalho da consultoria mesmo específica, sobre a teoria de sono, medicina do sono, a parte emocional, os aspectos emocionais e psíquicos com relação ao sono, do desenvolvimento do bebê, e a parte do empreendedorismo materno, né, do empreendedorismo digital com relação à aplicabilidade e à divulgação do trabalho da consultoria de sono no Instagram, no site, no Facebook, enfim. Está um curso bem completo, está um curso bem bonito, em parceria com o Florescer Materno. A Andréia também vai dar aula nesse curso, muito bacana, né? E eu queria convidar todas vocês que tiverem interesse de trabalhar com isso, né? De trabalhar nessa área da parentalidade, para a gente estar junto nessa jornada aí, que tem uma proposta muito, muito bacana, né? Possível, uma proposta totalmente Uhum. possível, tá bom? E necessário, eu diria muito que é necessário, porque tem muitas mães sofrendo muito, porque esse assunto ficou muito deixado de lado. Ninguém fala do sono, fala só do que você. Doice, 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 né? E as mães estão lá perdidíssimas numa culpa materna, danada, será que estou sendo suficiente? E às vezes, né, impedindo de relaxar e viver. Inclusive esse soninho gostoso que tanto um quanto o outro merecem. Merecem, exatamente. Tá bom, meu amor? Obrigada aí pela oportunidade mais uma vez. A gente vai se falando, Obrigada, Pedro, tá por ter bom? aceitado o convite da gente fazer essa live hoje. A gente vai deixar salvo no IGTV do Florescer e vamos subir na página do YouTube do Florescer também, para que vocês possam assistir em outro momento. Então vamos Muito se obrigada. despedir sem se cortar. Beijo, amor. Obrigada por estar junto comigo mais uma vez, tá? Obrigada, Beijo. beijo. Tchau. Tchau.